Olá, quinto ano. Vamos ver nossos conteúdos de história. Perdão, vamos ver de história. Em história, vamos rever no nosso módulo 4, período da democracia, o regime militar e o Brasil atual. Então, vamos apanhar nosso módulo 4, na parte de história, na página 258. E vamos perceber que entre 1964 até 1985, o Brasil passou por um período de ditadura. Vamos ver a seguir o que foi essa ditadura. Vamos rever esses conhecimentos. Então, a crise que marcou o final do governo de João Goulart, chamado de Jango, foi quando os militares, insatisfeitos com o governo de João Goulart, resolveu assumir o poder. E aí, então, em 1964, nós temos o golpe famoso, que é o golpe de 1964, quando os militares assumem o poder e são responsáveis pela presidência do Brasil, presidência da República. E foi um período muito turbulento, de muito tumultuado. Por quê? No início de 1964, esse foi imposto um novo governo. Então, é o início da ditadura militar, que foi até 1985. E no regime militar, muitas coisas eram proibidas, principalmente manifestações, aglomerações. Não se podia reclamar do governo, não se podia expor as suas opiniões. Então, chamamos de ditadura. Tá? Arbitrária, quando não se segue regras ou normas. De repente, havia um grupo de estudantes ali reunidos, a polícia achava que estava falando mal do governo e esses jovens eram presos. Já chama de prisão arbitrária. Então, houve com o AI-5, que foi o ato institucional número 5, tinha várias normas. Uma delas que não se podia ficar depois das 10 horas da noite na rua, caçava, limitava o poder da população, possibilitava a prisão arbitrária com a polícia. Então, estudantes de universidades tinham direito de protestar, eram presos, torturados, e muitos eram presos como se fossem crimes, quando, na verdade, estavam apenas manifestando as suas opiniões, as suas ideias. Isso no regime militar, na ditadura, não é permitido. Então, o país sob censura era proibido também veicular propagandas e informações contrárias ao regime militar, não se podia. Então, seja por meio de notícia, por peça de teatro, por música, não se podia. Então, toda a produção de teatro, de cinema, tinha que passar pela censura do governo. Se o governo autorizasse, aí sim podia ser encenado ou transmitido, passado o programa. Aí ocorreu, então, a repressão contra os opositores. Nesse período, muitas pessoas foram exiladas, quer dizer, elas foram obrigadas a sair do Brasil para poder viver, porque senão corriam o risco de serem presas. Então, vocês vão perceber ali na página 262, o relato do jornalista Gabriel Prioli, que quando ele teve que ser exilado, aconteceu em 1964, ele tinha 11 anos de idade. Então, ele conta todo o seu cotidiano nessa época. E vocês vão ver também que tem um monumento, Tortura Nunca Mais. Esse monumento fica em Recife, em Pernambuco, que foi construído para que se lembre de como o período foi conturbado e violento, para que isso não seja repetido. Dentre a censura, até de jornais, eles eram obrigados a mudar notícias se o governo achasse que estava falando mal dele. Então, tinha que quase que... uma coisa assim, velada, uma coisa muda, escondida, porque não podia expor suas ideias. E, nessa época, a propaganda do regime militar tinha algumas frases que ele colocavam para passar uma ideia de que o país estava indo no progresso. Uma dessas frases era: este é um país que vai para frente, ninguém segura este país, Brasil, ame-o ou deixe-o. Dava a ideia de que o Brasil vivia as mil maravilhas, quando, na verdade, vivíamos sob um período de censura. Na página 266, nós vamos rever uma manifestação que foi
muito conhecida e ficou famosa como Passeata dos 100 mil. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, em 1968, quando milhares de pessoas, entre eles intelectuais, artistas, professores, operários, se reuniram para justamente protestar contra a censura. Então, cartazes sobre tortura nunca mais, direito à liberdade de expressão, reivindicando sobre esse direito que deveria ser para todos, não de censura. Então, aí teve muito conturbado de repressão, perseguição a opositores, eram presos, torturados, muitos não foram encontrados, mas mesmo assim a resistência cultural continuou, a cultura teve que se modificar a forma para não se deixar de fazer teatro, não deixar de produzir, porque o país precisa de cultura. Então, com isso, houve muitos manifestos em porta de teatros, vem na página 267. Teatro calado e cultura parada. Prioridade para o teatro. Teatro é uma cultura, e cultura é liberdade. Então, vários atores protestam contra a censura imposta em regime militar no Teatro Municipal, na cidade de São Paulo, em 1968. A liberdade de expressão é um direito que todas as pessoas devem ter. Seus pensamentos e opiniões sem sofrer qualquer tipo de repressão. Isso é muito importante. E só que a música resistiu. Eles, para mandarem recados de como estavam vivendo, eles continuavam escrevendo músicas e falando a verdade sobre o que estava acontecendo no Brasil. Então, com isso, muitos músicos brasileiros foram perseguidos. Entre eles, Chico Buarque de Holanda, Geraldo Vandré, foram perseguidos. Tem um texto da música que Chico Buarque fala: hoje você é quem manda, falou, está falado, não tem discussão, a minha gente hoje anda falando de lado e olhando para o chão, né? É uma referência ao povo que não pode manifestar seus direitos, a minha gente, que ele coloca isso, a população, os brasileiros, não pode falar alto, tem que falar baixo escondido por causa da ditadura. Teve também um movimento chamado tropicalismo, que foi um movimento liderado por Caetano Veloso e Gilberto Gil, justamente reivindicando maior liberdade de expressão, tropicalismo. Por vários movimentos. Um dos artistas também que foram também perseguidos foi também o Gonzaguinha, também de acordo com devido às suas músicas de protesto, meio assim, escondida nas suas letras, que não podia falar abertamente, mas reivindicava e reclamava desta censura. Aí, no final da década de 70, aconteceu a lei da anistia, 79, para ser mais exata. O que foi essa lei da anistia? Anistiar é da liberdade. As pessoas que estavam exiladas fora do Brasil poderiam retornar sem serem presas. Então, foi a lei da anistia, que concedeu a absolvição dos presos e exilados da ditadura militar, possibilitando o retorno de muitos brasileiros aos seus lares. Se foi a lei da anistia, que foi em 1979. Aí nós vamos ver, em 1971, Direta Já. O que é Direta Já? Foi campanha, houve diversas campanhas. Uma dessas foi Direta Já, quando o povo recebeu, foi às ruas, milhões de brasileiros pedindo o fim da ditadura e a volta da democracia. Então, como Direta Já. Por que Direta Já? Porque eles queriam eleger seus representantes, que até então, como o regime era militar, só eram eleitos militares, e entre eles mesmo, eles escolhiam seus representantes. Em 1985, o Congresso Nacional conseguiu eleger um presidente civil, mas ainda não foi pelo povo. Entre eles, o Congresso Nacional se reuniu e elegeu um primeiro presidente civil após a ditadura, mas ainda não eram direta já. Só que com o enfraquecimento do regime, depois da intensa pressão popular, o governo militar adotou medidas para a transição da democracia. Está mais do que na hora, né? Vamos falar, então, agora sobre o nosso Brasil atual, na página 274. Com a volta da democracia, em 1988, foi aprovada no país uma nova Constituição.
que justamente dava fim à ditadura e tinha uns pontos importantes. Entre eles, a condenação da tortura, tortura nunca mais, eleições diretas para a presidência da República, liberdade de expressão e de imprensa, acabou a censura, garantia de direitos às terras tradicionais dos povos indígenas, garantia também do reconhecimento dos direitos de idosos e crianças, uma série de direitos que até então não eram respeitados. Isso foi com a Constituição que foi publicada em 5 de outubro de 1988. Por isso que as eleições atualmente são sempre próximas à primeira semana de outubro. Antigamente era 15 de novembro. Hoje não, já é próximo a 5 de outubro. Esse ano foi um pouquinho mais prolongada, atrasada devido à pandemia, mas geralmente são nas primeiras semanas de outubro, justamente em aniversário e comemoração da Constituição de 1988. E o Brasil, como é que ficou nessa transição? Uma desigualdade total. Vamos ver como o Brasil está atualmente. Vamos ver os problemas urbanos que o Brasil enfrenta. Um dos desafios é a desigualdade social. O que quer dizer isso? É quando fica evidente, quando a gente percebe-se que o pobre, vamos ter a ideia de uma pirâmide, né? Uma pirâmide. A base seria a população pobre e em cima seria a população rica. Então, a base maior são as pessoas pobres, que a gente vê visivelmente ao lado de prédios grandiosos, luxuosos, podemos perceber moradias precárias, sem saneamento básico nenhum. Isso é chamado de desigualdade social, tornando-se cada vez mais difícil para essas pessoas conquistar melhores condições de vida devido a essa diferença muito grande. Outro problema também é o desemprego. O desemprego faz com que as pessoas fiquem cada vez mais pobres, com condições precárias, sem direito a uma educação básica, uma alimentação mínima, devido ao desemprego. E outro fator também é a corrupção. Não precisa nem falar muito, né? A corrupção é um antigo problema brasileiro. Entretanto, por envolver pessoas influentes, ela nem sempre foi combatida com rigor, infelizmente. E, para concluir, vamos falar sobre os problemas urbanos, que é congestionamento, excesso de trânsito de carros e veículos nas ruas, falta de acessibilidade, as pessoas com mobilidade reduzida não conseguem se locomover porque não tem rampas suficientes, elevadores suficientes para transportar, não existe aquele tapete tático, a placa tática que as pessoas que têm deficiência visual consigam entender, identificar onde estão. Então, essa acessibilidade, infelizmente, não há ainda no Brasil. Quem já não viu com situações de cadeirante esperando um ônibus que tem elevador funcionando para que possa conseguir transportar, sair, se locomover. Muitos ônibus nem funcionam mais, esses elevadores. Outro problema também são as moradias precárias. Então, esses são os problemas atuais que o Brasil enfrenta. E os grupos que lutam por direitos na atualidade. O primeiro grupo são os grupos indígenas, só porque são os donos da casa, praticamente, foi quem os europeus encontraram quando aqui chegaram no Brasil. Outro grupo são os afrodescendentes, que nós temos heranças muito grandes dos povos afrodescendentes, a cultura dele muito grande, e nós somos um povo com várias raças. Outro grupo são a população de idosos também, que luta também por seus direitos. E o último grupo também são das mulheres, que depois da Lei Maria da Penha, de 2006, as mulheres passaram a ter esses direitos mais respeitados, que até então era um pouco falado, as mulheres tinham vergonha de sofrer violência e falar, felizmente, é um desses problemas que a gente vê na atualidade. Então, esse foi os nossos temas de história, período da democracia, regime militar e o Brasil atual. Então, estude para a nossa avaliação B8, que já está chegando. Ok? Quinto ano, beijinho, beijinho. Tchau, tchau.